Gente, estamos chegando na reta final desse primeiro módulo do curso de suplementação inteligente. E vamos falar sobre os micronutrientes. Um pouco sobre eles, não muito, porque esse é um assunto dos próximos módulos. Os micronutrientes são fundamentais e são eles as vitaminas, os minerais e os fitocompostos, que são compostos, são moléculas da natureza que vêm das plantas. Eles são chamados de micro porque são moléculas pequenas, ao contrário dos macronutrientes, que são moléculas grandes, que foram esses que nós estudamos agora. Além das vitaminas e minerais, que são muito importantes para que o corpo possa funcionar bem, com toda a saúde, gente. Nós temos também cofatores, coenzimas, enzimas, fitonutrientes, que são os compostos fenólicos, polifenóis, como o resveratrol, o licopeno, que dão aquela contribuição para que o corpo possa funcionar bem melhor. Temos várias outras substâncias também presentes como fitonutrientes, como ácidos graxos. Nós temos o ácido láurico, que é muito importante. Temos vários outros ácidos graxos especiais. Temos o ômega 3, ômega 6, ômega 5. Várias outras moléculas que são derivadas de plantas que vão ajudar demais a que nosso corpo possa funcionar muito bem. Esses micronutrientes estão presentes em abundância em que tipo de alimento, gente? Nos vegetais, principalmente crus, nas verduras e frutas. O corpo precisa de pequenas quantidades dessas moléculas, como estão presentes aqui, gente, nesse tipo de prato. E essas moléculas, mesmo a necessidade sendo pouca delas, mas se faltar, a situação vai ficar muito ruim e as consequências vão ser muito graves para a saúde. Infelizmente, a maioria das pessoas come muita caloria vazia e esses nutrientes que existem só nos vegetais ficam em falta. Gente, indivíduos que comem todos os dias 4 refeições muito bem servidas, mesmo assim, podem apresentar deficiências de vários micronutrientes desses, porque estão comendo muita caloria vazia, muito carboidrato, muita gordura e ruim e muito pouco fitonutriente, muito pouca vitamina e muitos poucos minerais. Então está faltando zinco, está faltando selênio, está faltando silício, está faltando ferro, está faltando, gente, vitamina C, vitamina D, vitamina B12, vitaminas do complexo B, está faltando vitaminas e minerais. Isso é muito grave e isso vai provocar danos às células, disfunção e no futuro pode gerar muitos problemas e abrir as portas para várias doenças. Esse é o grande objetivo do curso que você está fazendo agora. Despertar você para a consciência do quanto é importante suplementar. Porque suplementando a gente vai conseguir resolver o problema dessa falta, que mesmo com o consumo de alimentos da natureza não vai conseguir ser suprida sem a suplementação. Gente, a dieta das calorias vazias acontece porque a grande maioria da população come alimento cozido, industrializado e muito pouco ou nenhum alimento cru. E a maioria dos micronutrientes, que são esses que nós estamos falando aqui agora, só vai estar disponível nos alimentos que não passaram pelo fogo. A alimentação fast food não possui praticamente nenhum micronutriente. É pura caloria vazia, que cria obesidade e várias doenças graves. Quem come apenas esses venenos, além de estar se empanturrando de toxinas, se mantém cronicamente desnutrido. E mesmo que você coma alimentos com frutas e verduras, mesmo assim, é preciso suplementar. Principalmente se você está acima dos 40 anos, porque a taxa de absorção nessa época da vida dos nutrientes vai cair muito. Além disso, os solos estão esgotados. Os solos estão todos saturados. Gente, os solos não fornecem mais os mesmos nutrientes que antigamente. A falta de nutrientes é, sem dúvida, um dos principais problemas que geram doenças. Temos aí a depressão, que assola grande parte da população, gente, nos dias atuais. A depressão se deve, em grande parte, à falta dos minerais e vitaminas. Quem se alimenta somente de comida cozida ou frita vai ficar deficiente nas vitaminas. Gente, vai se locupletar de refrigerantes, comidas industrializadas e vai ficar apresentando um déficit importante de micronutrientes que são necessários para a produção de serotonina. Você sabe que serotonina é muito importante para quem é deprimido?
e que as pessoas com depressão têm pouca serotonina, que é um neurotransmissor cerebral, tem pouca dopamina também. Esses dois são dois neurotransmissores fundamentais. Eles são fundamentais para que a pessoa fique feliz, para que tenha energia, disposição, alegria de viver. A depressão, uma das causas dela é a desnutrição. Não é essa desnutrição calórico-proteica, não. É a desnutrição de micronutrientes. É o consumo exagerado de alimentos fast food, cheios de toxinas, que inflamam o cérebro. É isso aí que eu falei, gente. Inflamam o cérebro. O cérebro de uma pessoa com depressão pode estar inflamado. E daí ele entra em disfunção. Não consegue produzir os neurotransmissores como deveria. Gente, na maioria das pessoas, o corpo delas está com falta de vitaminas, de minerais, de coenzimas e de fibras. Falta dos fitonutrientes. Nós precisamos de 60 minerais para que nosso corpo funcione em harmonia. Eu vou agora fazer uma lista dos micronutrientes que nós precisamos. Em primeiro lugar, as vitaminas. São dos mais famosos compostos orgânicos, que todo mundo conhece, responsáveis por vários processos metabólicos das células, participando de reações químicas para a fabricação de diversas outras moléculas, que são fundamentais para que o corpo funcione. As vitaminas são moléculas essenciais. O que quer dizer isso, essencial? Elas precisam ser ingeridas nos alimentos, porque o corpo não fabrica elas. As células precisam das vitaminas para que possam funcionar bem, com competência, com 100% da sua eficácia. A ausência ou insuficiência das vitaminas na dieta vai provocar síndromes específicas. Atualmente são reconhecidas 13 vitaminas essenciais, muitas delas desconhecidas por você, como a PQQ, por exemplo, como a colina, o minoxidil, que são vitaminas importantíssimas. E nós podemos classificá-las pela solubilidade, ou seja, tem vitaminas que são solúveis em gordura, que são as lipossolúveis, e existem vitaminas que são solúveis em água, que são as hidrossolúveis. Nós iremos falar sobre cada uma delas no módulo 2 e no módulo 3 do curso que agora se inicia. Além das vitaminas, temos os minerais, que também são micronutrientes. Esses minerais são substâncias de origem inorgânica que estruturam o organismo inteiro, gente, compondo os tecidos duros, como ossos, dentes. Mineral é estrutural e também é muito importante para a confecção de hormônios e de várias enzimas do metabolismo. Então, deficiência em mineral causa várias doenças. Os minerais realizam funções importantíssimas dentro do corpo da gente. Eles têm a função osmótica, que é atrair água para manter o sangue com um bom volume de água, como por exemplo o sódio faz isso. O equilíbrio ácido básico, que é o equilíbrio do pH que existe no corpo da gente, que é bem estreito, né? O desencadeamento do impulso nervoso. Para que o neurônio possa funcionar, você precisa, com certeza, de ter minerais suficientes no teu corpo circulando. Os minerais são, portanto, fundamentais para o bom funcionamento do corpo como um todo. E muito mais, eles são verdadeiramente vitais. Sem ele, a vida não existiria. Estamos falando do ferro, do potássio, do sódio, do silício, do selênio, do magnésio, que a grande maioria da população brasileira está com deficiência grave. O nome mineral, ele é genérico, ele não descreve exatamente o que são esses elementos químicos. A denominação vem do fato de vários compostos desses se unirem para formar corpos sólidos e cristalinos, como por exemplo o diamante, o ferro, o topázio, que você conhece, a apatita, que são pedras. Mas nós podemos considerar como um mineral desde elementos químicos simples, que você conhece no seu estado puro, como por exemplo o cloreto de sódio, que é um sal, que é o famoso sal de cozinha, é um sal mineral. Ele é composto de quê? De sódio, que é um metal alcalino, e do cloro, que é um halógeno. Os minerais compõem o planeta Terra e, da mesma forma, compõem o nosso corpo. Eles formam a base material de todas as células do corpo humano. Será que são importantes, gente? Nossa, e como são? E se você estiver deficiente neles? É óbvio que você vai ficar
desestruturado e vai abrir as portas para várias doenças, porque os minerais são nossa estrutura. E é por isso que é de suma importância que cada ser humano consuma alimentos ricos em minerais e que sejam de fácil absorção. Estamos falando de frutas e verduras, cruas e orgânicas. Infelizmente, nos dias de hoje, mesmo você consumindo muita verdura e fruta todos os dias, você vai precisar daquela forcinha extra, você vai precisar suplementar. Principalmente se você tiver mais do que 45 anos. Porque os solos estão esgotados. Como eu falei no começo desse módulo, a terra de hoje não é igual à terra de 100 anos atrás e as frutas de hoje não são iguais às frutas de 100 anos atrás. Infelizmente, a deficiência de minerais é gritante, gente. Isso se deve a vários fatores. Um deles é o alimento cozido, frito, assado, que passe por qualquer tipo de exposição demorada ao calor, porque isso altera a composição química natural do próprio elemento. O enxofre, por exemplo, que é um mineral, que é muito importante para que você tenha um cabelo bonito, um dente forte, uma unha forte, uma pele bonita. Ele dá saúde também às articulações, gente, porque o enxofre é importante para o colágeno, para fabricar colágeno. Esse enxofre é perdido quase totalmente quando você consome o alimento cozido, frito ou assado. Então, por exemplo, a cebola, quando você assa, não tem mais o enxofre, mas quando você come crua, você vai ter o enxofre. Os minerais se encontram em uma forma facilmente assimilável nas frutas e verduras cruas. Quando a gente submete ao fogo, altera a conformação química natural desses minerais e eles não vão conseguir mais ser assimilados como antes. Outro fato muito importante para fazer com que as pessoas fiquem deficientes em minerais é o empobrecimento paulatino dos solos, que eu já falei aqui para vocês, porque são submetidos a uma agricultura cruel e a reposição desses solos não é feita de uma maneira correta. Os solos estão depauperados e os adubos que são usados é só o NPK. Eles não colocam os outros minerais que precisam para poder a terra ficar rica. Para que um ser vivo possa ter um organismo forte e capaz de se defender da invasão de micróbios, ele necessita estar bem nutrido de todos os minerais. Com as plantas, a gente tem o mesmo problema. Então, se a planta que você vai colocar no solo não tem uma terra rica em minerais, ela vai ficar pobre nelas e você vai ter uma folha, uma fruta, uma verdura com poucos minerais também. Então, um dos motivos que tem para a gente ter tanta praga, inclusive, que termina tendo que forçar o agricultor a usar agrotóxico, é essa deficiência de minerais. Então, as plantas para ficarem fortes têm que estar bem nutridas de minerais também. E para poder as frutas delas e os vegetais que você come, as verduras que vêm dessas plantas também serem fortes, é preciso também o solo ser rico em minerais. E é por isso que quando o solo está enfraquecido, as plantas ficam doentes e há uma necessidade maior de agrotóxicos. Isso é um problema muito sério. Gente, Linus Pauling afirmou certa vez, o grande cientista ganhador de 2 prêmios Nobel, na origem de toda doença, todo distúrbio e todo mal, há uma deficiência de minerais. Ele falou essa frase e ele estava certíssimo quando ele disse isso. A boa notícia, gente, é que tem uma solução muito simples para isso. Para a melhoria do solo, que é a água do mar. Segundo vários pesquisadores, a água do mar é uma solução muito antiga para que você possa adubar a terra de uma maneira fantástica, totalmente fisiológica, para remineralizar o solo. Pesquisadores fizeram um trabalho usando a água do mar para enriquecer solos. Eles pegaram simplesmente a água do mar e colocaram como adubo nos solos, levando nesta água vários minerais, todos os minerais necessários, não somente o NPK. Então foi silício, vanádio, molibdênio, selênio, porque a água do mar é rica em todos os minerais. E daí eles começaram a observar que as plantas ficaram mais viçosas e com mais resistência também às pragas. As frutas plantadas em solos fertilizados com essas águas do mar eram muito mais saborosas. E os animais que comiam plantas cultivadas nesses solos enriquecidos com a água do mar cresciam mais fortes e tinham menos doenças. Então, é verdade que um corpo altamente mineralizado é muito mais resistente às doenças e também ao envelhecimento. Na verdade,
a maioria das plantas requer de 35 a 40 minerais para poder crescer bem. E o adubo que existe industrial hoje fornece só 3, o NPK. Os fertilizantes até conseguem fornecer até no máximo 6 minerais. Então a deficiência, gente, é gritante. Isso faz com que a grande maioria da população se alimente de comida pobre em minerais, gerando uma deficiência crônica que enfraquece cada vez mais o terreno biológico das pessoas. Então, gente, por esse motivo é primordial que você faça uma suplementação, para que você esteja em dia com os minerais que você precisa. Se você estiver em dia com os minerais, as chances de você ficar doente diminuem muito. Infelizmente, os minerais que existem nos suplementos vitamínicos que você compra na farmácia não são eficazes, porque não são absorvidos pelo organismo, eles não são quelados. Disso nós vamos falar em detalhes no volume 4, no módulo 4 desse curso, que nós vamos falar sobre os minerais e os fitonutrientes. Quando você consome um alimento da natureza, os minerais estão na sua forma natural. E eles não estão isolados, eles estão bem compostos para que sejam absorvidos na dimensão que nós chamamos na dimensão do micron. Neste tamanho, esses minerais são absorvidos pela membrana celular para que possam atuar no citoplasma e no núcleo. Agora, nos minerais que existem na farmácia, você compra aqueles de A até Z, eles não são minerais micro, eles são minerais grandes, aí não vão ser absorvidos bem pelo teu corpo. Então, quando uma pessoa ingere suplementos do tipo de A a Z, as suas fezes vão ficar vitaminadas, mas o seu corpo não. Você está literalmente jogando dinheiro fora. E caso absorvam os minerais desse tamanho grande, que não é micro, eles não vão entrar nas células, vão se acumular no sangue e podem até gerar problemas. Os minerais corretos para você realmente suplementar são aqueles que são quelados, de boa qualidade. E esses você vai conseguir para comprar na internet e também nas farmácias de manipulação. Existe um módulo aqui do curso em que eu vou mostrar a vocês onde eu compro os meus suplementos pela internet. Um passo a passo para isso. É por esse motivo que os minerais precisam estar no tamanho pequeno, que é o chamado tamanho angstrom. Eles são muito pequenos, são menores que o micron, para que possam ser convenientemente metabolizados, absorvidos, usados e eliminados. Os minerais presentes nas frutas e verduras, cruas e orgânicas, estão ligados a outras moléculas, como aminoácidos, para que sejam mais facilmente absorvidos no corpo, pelo intestino delgado e irem para o sangue. Isso é chamado quelação natural. Além disso, gente, elas estão no tamanho normal, no tamanho angstrom, que é pequenininho e vai ser facilmente absorvido e metabolizado. As enzimas metabólicas, para serem sintetizadas, necessitam de minerais nesse tamanho pequeno, e cerca de 80 deles. São mais de 6.000 enzimas que nós temos em nosso corpo, responsáveis por milhares de vias metabólicas que nós temos em nosso organismo. E o corpo não consegue funcionar sem essas enzimas. E para que você possa ter essas enzimas, você precisa desses minerais. É isso que é o mais importante, gente. O corpo humano só funciona pela ação de enzimas. E essas enzimas só podem ser fabricadas se houverem minerais em quantidade suficiente. Observem a importância dos minerais para a saúde. Então, uma das causas reais de várias doenças que acometem milhões de pessoas é exatamente a deficiência crônica de enzimas. Faltam enzimas porque faltam minerais. Isso tudo se deve ao que eu falei desde o começo desse módulo, gente. A história de refeições de caloria vazia. A boa notícia é que existe uma solução extraordinária para todo esse problema. O sal marinho. O sal marinho de melhor qualidade. Todos os minerais estão disponíveis em boa quantidade no sal, mas não é o sal refinado, gente, esse que você tem em casa. O sal refinado tira todos esses minerais. É o sal marinho, sal puro. E o melhor deles é a flor de sal, que é produzida no Rio Grande do Norte e é encontrada em qualquer casa de produtos naturais. A flor de sal é o que eu considero o melhor sal que existe. E ela é retirada da fina camada que existe na cobertura das salinas, na superfície da água do mar, conforme nós observamos na figura que você está vendo na tela do vídeo.
Para que seja formada, a flor de sal necessita de condições atmosféricas ideais, temperatura, radiação solar, que tem que estar elevada, e um vento suave naquela quantidade que a pessoa que trabalha vai saber lá na salina e vai retirar aqueles minúsculos cristais de sal que são colhidos artesanalmente. Então, a colheita desse produto ímpar é cobiçada por muitos chefes do mundo inteiro, porque a flor de sal tem um sabor muito bom, espetacular. E ela, como sendo um produto artesanal, vai ser muito interessante e vai ajudar a fazer com que as comidas sejam muito mais saborosas. Vem do sudoeste da França, é uma criação francesa. A flor de sal é um néctar fabuloso. É extraído da parte mais nobre da salina e tem 80% dos minerais na forma de oligoelementos. Então, ele vai ter magnésio, zinco, selênio, vai ter muitos minerais, gente, muitos minerais. Agora, existe um detalhe em relação à flor de sal. Você não deve cozinhar esse sal da flor de sal. Você deve usar ele cru, porque quando você cozinha não é muito legal. Então, você não pode submeter a flor de sal a temperaturas muito elevadas, tá? Ele deve ser colocado num tempero final. O consumo diário de flor de sal vai dar a você todos os minerais que você precisa, para poder você ter as enzimas e poder ter uma saúde 100%. Bem, gente, chegamos ao final de nosso módulo. Ele foi uma introdução muito boa para que você possa perceber a importância da suplementação, do quanto todas as nossas células precisam estar com os nutrientes em dia para que o corpo possa ter uma saúde incrível. Vamos em frente. Eu te aguardo no próximo vídeo desse curso. São 8 módulos, estamos terminando agora o primeiro e eu te agradeço a participação aqui neste curso. Estamos chegando lá. Vamos agora estudar e revisar esse assunto. Você pode assistir esse vídeo novamente, anotar tudo com muito cuidado e foi um grande prazer ter você aqui. Até o próximo módulo. Um grande abraço para você.